Fala, meus alunos, estou de volta aí hoje para mais um videozinho aí, com mais um bilhete totalmente estudado, totalmente analisado. E quem não viu o vídeo de ontem perdeu a oportunidade de botar dinheiro no bolso. Mais um bilhete do canal aí que bateu. E hoje não vai ser diferente. Preparei aqui um bilhete muito bem analisado, muito bem estudado. E eu quero compartilhar com vocês esse bilhete aí hoje. Eu separei dois times, né? Quem vem numa fase boa, que em casa é muito forte como mandante. E eu estudei esses times e montei um bilhete com uma probabilidade altíssima de bater. É o que eu venho falando em cada vídeo, que é importante nós montarmos um bilhete com probabilidade alta de bater. Não adianta muitas vezes a gente ter uma ODD alta com uma probabilidade baixa de bater. Esse bilhete de hoje eu consegui agregar tanto uma probabilidade como uma ODD boa. Está na faixa de 1,90 essa ODD desse bilhete de hoje. A de ontem também ficou nessa faixa de 1,80, 1,90 e deu green, né, no nosso bilhete do canal. E hoje não vai ser diferente, está bem estudado, está bem analisado e eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá em futebol próximos, né? Vou mudar aqui para as próximas 12 horas. Nosso primeiro time aqui que nós vamos selecionar vai ser o Atlético de Madrid, tá? Eu estudei bastante o Atlético de Madrid, é muito forte jogando em casa, tá? Então eles têm uma média de finalizações de mais de 14 finalizações jogando em casa, mais de 5 chutes ao gol jogando em casa, tem uma média de escanteios de quase 6, tá? E tem uma média de cartão de mais de 2 por jogo. Mas vamos jogar na segurança. Nossa primeira situação que nós vamos fazer aqui, nós vamos botar numa faixa de gols Atlético de Madrid de 1 a 4 gols, tá? Raio Valecano não é um time de bobeira, tá? E nós vamos continuar montando o nosso bilhete, vamos. E voltando um pouquinho na faixa de gols, eu coloquei aqui, né? Eu botei faixa de gols de 1 a 4, porque o Atlético de Madrid, sempre que joga em casa, ele tá fazendo gol. Então tem que fazer pelo menos de 1 a 4 gols durante 90 minutos, tá? Ele não passa de 5 gols nos últimos jogos deles, tá? Fazendo gols, né? Escanteios, vamos selecionar aqui o Atlético de Madrid, como ele tem uma média de praticamente 6 escanteios por jogo, vamos jogar na segurança, poderia botar até mais de 2, mas vamos jogar na segurança, tá? Mais de 1 escanteio no jogo todo, tá? Vamos aqui. Total de chutes ao gol Atlético de Madrid. Lembrando, ele tem uma média de quase 6 chutes ao gol. Então vamos colocar 2,5, mais de 2 chutes ao gol. E finalizações, o Atlético de Madrid tem uma média de 14 finalizações, mas vamos jogar na segurança, mais de 8 finalizações. Já ficou um ODD de 1,36, tá? Relembrando, todas as opções desse bilhete são bem abaixo das linhas que o Atlético de Madrid vem cumprindo, tá? Vamos selecionar mais um outro favorito dos jogos de hoje, que é o Betis, que vem numa grande fase, pega o Valladolid praticamente rebaixado. Então vamos jogar aqui de uma forma de segurança e que a gente consiga aumentar a nossa ODD. Vou na faixa de gols. É o Betis, 1 a 5 gols. Escanteios, eu vou aqui no Real Betis. Real Betis não, vou no Valladolid, porque o Valladolid ele tem uma média muito baixa de escanteios, tem uma média de
4 no jogo todo. E no primeiro tempo, uma média de 2 escanteios. Então, como o Bet desse um time muito dominante, vamos colocar aqui menos de 4 escanteios para o Valladolid no primeiro tempo. E finalizações, vamos no Real Betis no primeiro tempo, tá? Ele vai ter Real Betis, não, vamos no Valladolid. O Valladolid no primeiro tempo ele tem uma média de 5 finalizações. Vamos colocar que ele vai fazer menos de 6 finalizações. Vamos ver como é que está o nosso bilhete. Até o momento ele está assim, pessoal. Não vou colocar mais coisas aqui nesse bilhete do Bet, porque já vai passar por uma faixa de com uma probabilidade já arriscada, tipo finalizações tá com uma linha muito alta, tá? Então vamos jogar na segurança. O que eu posso fazer aqui, manter a linha de segurança, é voltar no jogo do Atlético de Madrid. Como o Atlético de Madrid é um time que finaliza muito jogando em casa, e eles têm uma média no primeiro tempo de pelo menos 2 chutes no gol no primeiro tempo. Então eu vou entrar aqui em total de chutes ao gol do Atlético de Madrid no primeiro tempo. Vou colocar um chute ao gol do Atlético de Madrid no primeiro tempo, tá? E vamos voltar lá no jogo do Bet, tá? E vamos colocar também total de chutes ao gol do Bet. No primeiro tempo, um chute ao gol do Bet. No primeiro tempo, o Valladolid já passa a ficar arriscado, tá? Vamos voltar aqui no jogo do Atlético de Madrid. Vamos aqui em total de chutes ao gol do Rayo Vallecano. No primeiro tempo não vai passar de 3 chutes ao gol. Lembrando que o Rayo Vallecano ele tem uma média de 1,4 chutes ao gol no primeiro tempo. E aqui nós estamos colocando na segurança menos de 3,5 gols. 1,5 chutes ao gol do Rayo Vallecano. Então vamos recapitular aqui o nosso bilhete. Real Betis contra Valladolid. Real Betis super favorito, vem numa ótima fase, tá? Jogando contra um time, o último colocado, praticamente rebaixado. Então, está no intervalo de gols aqui de 1 a 5 gols, menos de 4 escanteios para o Valladolid. Lembrando que a média de escanteios do Valladolid no primeiro tempo são 2 escanteios, é a média deles. E a média de finalizações do Valladolid no primeiro tempo, ele fica numa média de 3. E nos últimos 5 jogos, e o máximo que ele fez foi 6 finalizações jogando em casa. Então, nós estamos cumprindo essa linha. E o Real Betis, jogando em casa, eles têm uma média de chutes ao gol no primeiro tempo de 3 chutes ao gol. Estamos colocando pelo menos um chute ao gol do Bet no primeiro tempo. Passando para o jogo do Atlético Madrid, apesar de ser um jogo difícil contra o Rayo Vallecano, o Atlético Madrid vem fazendo gol em praticamente todos os jogos, tá? Então coloquei um intervalo de gols entre 1 e 4 gols para o Atlético de Madrid, tá? O Atlético Madrid tem uma média de escanteios de 5,9. Eu coloquei para ele fazer um escanteio, mais um escanteio no jogo todo. Ele tem uma média de chutes ao gol de 5,6. Nós estamos colocando
menos mais de 2 chutes ao gol. Ele tem uma média de finalizações de 14,7 e nós estamos colocando para ele fazer pelo menos 9 finalizações no jogo. E como ele tem uma média alta de chutes ao gol, nós estamos pelo menos para ele chutar um chute no gol pelo menos no primeiro tempo. E o Raio Valecano, menos de 3,5 gols. 3,5 chutes ao gol no primeiro tempo. Nossa ODD tá 1,92. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu consigo fazer uma coisa com mais segurança, como eu creio que o Bet vai até golear nesse jogo. Se eu colocar aqui, pode fazer isso aqui, Real Bet, também um empate, apesar que ele não vai empatar, tô fazendo isso só para a nossa ODD subir mais um pouco, e vai ficar dessa forma: Real Bet um empate, intervalo de 1 a 5 gols. Acredito que ele vai golear o Valladolid, e o Valladolid menos de 6,5 finalizações, um chute ao gol pelo menos no primeiro tempo pro Bet, e Bet um empate. Esse vai ser um bilhete do nosso canal. Vamos jogar aqui a nossa meia stake, vamos finalizar. Comenta aí o que você achou desse bilhete, tá? Não deixe de se inscrever no canal e se prepara para mais um Briguem com o Professor. Um abraço a todos, fiquem com Deus.